Olá, Roberto, bem-vindo ao Dash Dinheiro Digital, tudo bem? Tudo ótimo. Roberto, eu acabei assim passando pelo seu canal que você tem, que é o Roberto Pantoja no YouTube, um canal que você dá muita dica em relação à educação financeira e cursos, e também ultimamente mais a Bitcoin, a moeda digital. Qual a importância na área de educação financeira hoje mostrar para as pessoas o impacto da moeda digital no mundo? Então, primeiro, né, que eu acredito que o Brasil ainda está, né, ainda falta muito para o Brasil nessa questão de educação financeira. É um país que investe muito pouco, né, por exemplo, no mercado de ações, em fundos de investimento. Então, né, quem dirá em criptomoedas. Então, ainda é uma coisa, né, muito incipiente. Você vê que poucas pessoas entendem dessa tecnologia. A gente vê aí que tem algumas corretoras estão começando a falar sobre isso. E aí isso, claro, começa a popularizar mais o assunto. Então, eu acho que é muito importante você educar as pessoas em relação a isso. Principalmente no Brasil, que é um país que tem uma visão, né, um pouco que eu gosto de chamar de socialista, que é uma visão, né, muito ultrapassada em relação ao capital, ao capitalismo, à geração de valor. Então as pessoas não conseguem compreender muito bem, né, qual que é a importância, né, da prosperidade, qual que é a importância de você gerar valor, e você gerando valor, né, para o consumidor, você ganha de volta dinheiro. Então acho que assim, primeiro a gente tem que educar em coisas muito básicas até chegar a esse ponto de falar de criptomoedas. Então, assim, a ideia do meu canal é tentar popularizar isso. Popularizar a educação financeira, tentar popularizar a inovação, tentar popularizar criptomoedas, que dessa forma você educa a população e aí você, claro, né, torna mais popular, né, essa ideia e esse negócio. E você tem um canal voltado a cursos também, um canal bem sucedido, que você também dava curso antigamente de outras áreas, né? Então, eu comecei lá em 2011, né? Eu fiz um curso para o mercado imobiliário, porque eu comprei uma franquia imobiliária americana chamada Remax, e eu trouxe ela aqui para Brasília. E aí eu, por conta que eu tinha vários corretores de imóveis, eu fiz um curso para eles online para treinar eles de maneira escalável. E aí eu comecei a vender esse curso. Esse curso se tornou o curso mais vendido no segmento durante alguns anos. E a partir dele eu lancei outros cursos sobre vários segmentos, né? De empreendedorismo, que é gratuito. Esse aí eu devo ter hoje 5, 8 mil alunos, mais ou menos, né? Tenho muitos alunos ali no Udemy.com, que é a maior escola do mundo de curso online. Lá eu estou chegando a 8 mil alunos. E aí eu tenho curso em vários segmentos, aí liderança, na área motivacional, design thinking, marketing de rede. Tem vários e vários segmentos que eu tenho cursos online. Eu tô vendo aqui no seu canal no YouTube também, o que mais me chamou a atenção é a parte onde diz Playboy anarquista. Né? Essa parte aqui, o quanto hoje, no ramo de moeda digital, você acha que o anarcocapitalismo teve um impacto? Porque, assim, eles foram os primeiros a estarem entrando de cabeça, né, os anarcocapitalistas em moeda digital, foram os primeiros a entenderem, e mais nos Estados Unidos e na Europa, muitos deles se tornaram milionários com moeda digital. Na verdade, esse nome, Playboy anarquista, eu utilizei para fazer uma analogia ao livre mercado. Você tem Playboy, né, que seria uma analogia ao mercado, e anarquista à liberdade. Então, na verdade, é só uma analogia a livre mercado. E é a mesma analogia do anarcocapitalismo, né? Inclusive, eu gosto de usar mais a palavra libertarianismo, movimento libertário, porque ela é mais agradável, soa melhor, porque as pessoas têm um preconceito por ignorância mesmo, né? De não entender bem esses termos. Agora, em relação, né, a influência do movimento libertário nas criptomoedas, ele é total, é completo. Se você pegar lá o código-fonte do Bitcoin, você vai ver, né, que tem lá a frase, né, tem uma frase libertária do Satoshi Nakamoto, né, ele é um libertário. E foi criado, né, a moeda foi criada para poder libertar a economia do Estado. Porque hoje a gente sabe aí que o Banco Central ele controla a economia, o Banco Central de cada país do mundo, e isso é muito negativo, né, para a comunidade em geral. Né? Imagina a dificuldade que as pessoas têm, né, de, por exemplo, abrir uma conta, o problema da impressão de dinheiro,
o problema da burocracia estatal, que é uma forma indireta de inflação. Então você tem uma série de anomalias econômicas pelo fato do Estado controlar a economia. Então o Bitcoin é revolucionário nesse sentido, porque nesse sentido ele consegue simplesmente dar a oportunidade de ter uma moeda que ela é uma moeda que não é controlada pelo Estado, que ela não pode causar inflação. Então isso é muito positivo. Então o impacto libertário é total nessas novas tecnologias. E a gente sabe que esses primeiros libertários lá nos Estados Unidos, né, na verdade, o libertarianismo existe há décadas, né? Mas o movimento realmente moderno, o libertário, esses anarco-digitais, né? Essa galera da internet, esses primeiros anarcapitalistas digitais aí, foram os caras que compraram o Bitcoin lá no começo e realmente vários deles, né, hoje estão milionários graças a acreditar nisso, né? Eu acho que o Bitcoin, o mais importante do Bitcoin é isso, né? As pessoas acreditam nessa proposta libertária. Num futuro que eu digo pro pessoal que vai ser muito mais rápido do que nós estamos imaginando, onde criptomoeda foi adotada em massa, o dinheiro fiduciário ou dinheirinho coloridinho de papel vai desaparecer, o anonimato vai ser o principal fator onde as pessoas vão ser os seus próprios bancos. Como você acha que o governo vai ter que se reauto-organizar na parte de taxação de impostos? Então, eu acredito, né, que vai acontecer algo de maneira natural. Tem muita gente, inclusive tem muito libertário, né, que fala algumas coisas que eu discordo. Eles acreditam que só existe uma mudança através de uma revolução, através da violência, através de manifestações. Eu sou totalmente contra, né? Eu acredito que a liberdade ela vem de maneira natural e ela acontece naturalmente com a evolução do mercado. A tecnologia ela vai nos libertar, porque a tecnologia existe, né? A função dela é tornar a nossa vida mais fácil. E a nossa vida é muito mais fácil e muito melhor com liberdade. Então, eu acredito que isso é natural. E como é que isso iria acontecer? Né, eu acredito que primeiro a gente tem aí algo que parece radical, né? O blockchain, ele parece que surgiu no mundo como uma coisa radical, mas que no fundo é algo que é melhor para todo mundo, né? Para 7 bilhões de pessoas, a blockchain é extremamente positiva, né? E faz bem para todo mundo. Você tem um grupo de interesse muito pequeno, né, que não quer que essa liberdade aconteça. Então, como é que eu acho que vai acontecer? Primeira coisa, o Estado, a República Moderna, pós-Revolução Francesa, que acabou ali com a monarquia, e aí você trouxe aí a democracia, você teve um ponto aí que é muito negativo e um ponto que é muito positivo nesse novo sistema social. Uma coisa que é negativa é o fato que o Estado ele perdeu a personificação que ela se encontrava no rei. Ou seja, você tinha alguém para culpar. E quando você tem alguém para culpar, inclusive alguém que vai se responsabilizar pelas propriedades, ou seja, a propriedade tem dono, né, a propriedade é a propriedade do rei, né, isso é um ponto positivo. Mas por outro lado, né, você tem aí o ponto negativo que esse cara é um cara que manda em todo mundo, né? Isso é um absurdo, isso é um abuso de poder, isso não pode acontecer. E aí a democracia ela finge, né? Finge que hoje o povo manda em tudo, mas no fundo isso é uma grande mentira. Na verdade, né, se você é dono de tudo, você é dono de nada ao mesmo tempo. E a única coisa que a democracia fez, na verdade, foi a popularização, né, do poder imposto. Então hoje você não tem mais um rei, você tem milhares de reis, né? Você pega aí qualquer juiz aí de primeira, segunda, terceira instância, ele tem um poder inimaginável, às vezes um poder maior do que um rei tem lá na Inglaterra, por exemplo. Mas uma coisa legal disso é o fato que você tirou a personificação do Estado. Então hoje o Estado é uma coisa, né? Ele é onisciente e omnipresente, ele está em todos os lugares. E o legal é que como ele é uma coisa que não é mais personificada, ele não tem mais um poder centralizado, né? O Estado já é uma coisa descentralizada, né? Já é um poder que controla todo mundo de maneira descentralizada. E por conta disso, eu acredito que essas moedas, né, as criptomoedas, elas vão naturalmente tirar o poder do Estado. Não é nada radical, vai acontecer de maneira natural, porque as pessoas vão começar a utilizar, a burocracia vai cair de maneira assustadora,
você não vai ter nenhum motivo mais para você ter aqueles milhares ou milhões de funcionários públicos, né? Você não vai encontrar justificativa para que eles existam. Então é natural que o Estado se reduza, até chegar um momento, né, na minha opinião, que vai ser algo parecido com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele é muito semelhante ao que seria, né, sei lá, o Estado mínimo, ou então ao que seria, né, um mundo sem Estado. E o que, que seria isso exatamente? Seria uma prestação de serviço que fosse realmente, né, privada, que ela não fosse pública. Ou seja, eu costumo falar, né, que o anarcapitalismo ele é a favor do governo e ele é contra o Estado. Ou seja, a gente quer uma forma de governança privada, uma prestação de serviço que eu pague por ela, que eu possa cobrar por ela. E se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, que tem um estado muito enxuto, e ele é tão enxuto, o estado americano, que a única forma que o Congresso americano encontra de criar corrupção, né, de roubar dinheiro, é através das guerras. Por isso que é um estado extremamente militarizado. Mas voltando ao assunto, os Estados Unidos, o fato de você ter, né, o direito de secessão, que você pode, a qualquer momento, um estado pode se separar da União, né, isso traz um poder muito grande para o indivíduo. O fato de ser totalmente descentralizado, né, o fato do dinheiro, né, que você paga imposto vai de baixo para cima, diferente do Brasil, que vai da União, e da União vai sendo distribuído, né, de cima para baixo, você vê que tem um poder muito maior na mão do cidadão. Você vê, por exemplo, as delegacias americanas, você vê vários sistemas de justiça americano, você, por exemplo, você pode eleger, né, o seu juiz, você pode eleger vários cargos públicos. Você vê que, por exemplo, várias instituições públicas funcionam como empresas, né? Eles abrem vagas de emprego e a pessoa simplesmente vai lá e se oferece para trabalhar. Né? No máximo, por exemplo, o cara quer ser um policial, ele vai olhar ali, né, o cara tem que fazer um treinamento, vai ver se ele tem algum passado ali, né, se ele já cometeu algum crime, se tiver cometido ele não pode ser policial. Mas o que eu quero dizer é que é muito parecido com uma instituição privada, muito parecido. Então eu acredito que a tendência é essa, é natural. E se você pegar, por exemplo, um condomínio, né, que eu falo que é o exemplo ideal de libertarianismo, um condomínio ele tem uma empresa só, que presta serviço de limpeza, uma empresa só que presta serviço de uma série de coisas, e se essa empresa for ruim ou prestar um serviço ruim, você simplesmente troca, né? E você percebe que os Estados Unidos têm um modelo que é muito semelhante a isso. Então eu acredito que a tendência é essa, é o Estado perder demais poder até chegar o momento dele se parecer demais com uma empresa, até chegar o momento que o pessoal vê que ele não tem necessidade de existir e que a gente realmente pode deixar um livre mercado em todos os serviços prestados. Tanto é que essa revolução financeira que nós já começamos, que já foi iniciada, principalmente pelo movimento cyberpunk na internet e agora com os anarcocapitalistas atrás disso, que foram as primeiras pessoas que também adotaram a moeda digital e ficaram literalmente milionárias. Você tem casos nos Estados Unidos do Trace Mayer, do Jeff também, que era um canadense que hoje mora no México, que é um dos maiores organizadores do Anarcapulco, que acontece no México a todo ano, né, que são pessoas que hoje ficaram riquíssimas e passaram a patrocinar e, é claro, a divulgar a tecnologia do Bitcoin, que foi a primeira moeda, mas a tecnologia do blockchain, dando esse poder de volta para as massas, para a população, onde eles vão ter o controle financeiro de seus próprios bens. Não, e você tem que pensar de uma forma. A blockchain, essa liberdade financeira, eu costumo falar que se você tem liberdade econômica, você tem liberdade social. Isso é natural. Por exemplo, a China. A China tem uma grande liberdade econômica e aí a população começa a se educar, né, começa a criar novas tecnologias, começa a desenvolver e etc. E as pessoas começam a questionar pela liberdade social. Então, assim, a liberdade econômica, né, que a blockchain propõe, ela é muito importante para a liberdade do indivíduo, extremamente importante. Então eu vejo assim que isso é um movimento sem volta. E uma outra coisa legal que você tem, né, 7 bilhões de pessoas vão se beneficiar com isso e um número muito reduzido de pessoas vão se prejudicar. Imagina a quantidade de pequenas, médias e até grandes empresas que gostariam que realmente tivesse um livre mercado. Imagina a quantidade de corretoras, a quantidade de fundos de investimento, a quantidade de investidores que gostariam, né, que o Wall Street fosse realmente uma coisa livre, né, que você
realmente pudesse fazer negócio. Imagina você pegar uma ICO, você abrir um negócio e você poder ter investimento de qualquer parte do mundo. Né? Hoje no Brasil, para você fazer um investimento em qualquer empresa, no mercado de ações, existe uma burocracia enorme. Nos Estados Unidos, você tem que ter o Social Security. Então imagina se fosse algo realmente livre. Como é que isso pode potencializar os negócios? Chegar um menino aqui do Brasil, pegar, criar uma ICO e uma pessoa de qualquer parte do mundo investir nela. Né? Você vai simplesmente poder gerar grandes negócios em qualquer buraco do mundo. Eu acho que isso já está se tornando realidade. E sem contar também na manipulação financeira que o governo do Brasil, que é um dos melhores exemplos do mundo, que em 15 anos trocamos de nome, de dinheiro 6, 7 vezes. Tanto é que até eu assisti um documentário aqui, uma pessoa de um alto nível falando que o problema do Brasil estava nas figuras de personalidades que estavam acabando para colocar atrás do dinheiro, que trocou tantas vezes que a última opção agora foi um monte de animais né, nas notas de dinheiro, porque já acabou os reis, os monarcas, os políticos, as figuras famosas, de tanto que teve a famosa assim, pacote econômico, onde muda o nome do dinheiro, desvaloriza, corta a zero, né? E isso foi uma manipulação durante décadas, tirando o poder das pessoas. Isso aí da questão econômica, tem muita gente que não enxerga isso, mas existem várias formas de inflação. Você não tem só a impressão de dinheiro, que agora o dinheiro também é digital, né? Se você pegar o real, o dólar também é digital. Você tem transferência, e acho que nos Estados Unidos não tem nem 50%, né, do dinheiro em moeda, em papel, né? A maior parte é digital. Então são transferências digitais, então é uma impressão mais maluca ainda, né? Que você não precisa mais nem imprimir dinheiro, você vai lá e escreve num número, né, e manda o dinheiro. Inclusive teve agora, né, uma empresa aí de marketing multinível, né, aqui do Brasil, que acabou né, do pessoal ser preso pela Polícia Federal, etc., que o grande golpe deles era criar, né, um dinheiro que não existe, que era criar num número digital um dinheiro. E o Banco Central faz isso o tempo todo. Né? Isso que é o mais interessante. Né? É uma pirâmide Ponzi. Mas a questão não é somente essa. A questão, por exemplo, na hora que você coloca crédito podre, você coloca crédito sem gerar valor, né, como o Brasil fez nos últimos anos, né, com vários programas sociais aí, né, feitos pelo Banco Central, isso é crédito podre, isso é uma forma de inflação. Você tem também outra questão, né, a burocracia. Ou seja, qual que é o papel do mercado? O papel do mercado é facilitar a vida humana. O papel do mercado é de gerar mais prosperidade. Ou seja, a burocracia é o oposto da prosperidade. Então, a burocracia também é uma forma de inflação. No momento que você está pegando, usando capital, né, para algo podre, para algo que não gera eficiência para o mercado, é uma forma de inflação. Então, esse controle da economia, ele gera inflação em vários aspectos. Sem contar na exploração do governo em relação à carga tributária. Eu estava conversando com o pessoal que faz mineração no Brasil, o pessoal que faz mineração de moeda digital no Paraguai. No Paraguai, 1 kW sai 1 centavo de dólar. No Brasil, esse preço chega em torno de 30 a 40 centavos de dólares pela mesma energia elétrica gerada pela mesma usina. Não, você pega isso aí que você está falando, essa aberração, né, essas anomalias econômicas. Eu costumo falar que tudo aquilo que não tem viés econômico custa o dobro do preço. Né? Se você, como empresário, vai abrir um hospital, você vai juntar dinheiro a vida toda, vai fazer um investimento, você vai pegar você vai chegar e vai colocar, olha, eu vou contratar, né, a melhor equipe, vou gastar o mínimo de dinheiro com o melhor equipamento, né, e a melhor qualidade de construção. Agora, se você, né, um prefeito vai construir um hospital público, aquele que seria construído, né, pelo mercado com viés econômico que custa 500 mil reais, vai sair por 10 milhões, porque não tem viés econômico. Então você cria uma anomalia econômica. Então isso não faz o menor sentido, né, como é feito hoje. Roberto Pantoja, cara, você tem um canal excelente no YouTube, tem o seu site, é sucesso com 3s.com. Que tá aqui embaixo na descrição. A gente tem conversa aqui para mais umas 2 horas, mas vamos encerrar por aqui. Mas eu queria deixar um convite para você mais para frente também, a gente gravar alguns podcasts pro pessoal mais voltado na área de anarcocapitalismo e, claro, nessa revolução financeira que está chegando com a moeda digital e com o blockchain. Mais uma vez, muito obrigado e considerações finais? Obrigado você, né? É um prazer poder estar divulgando liberdade. Eu acho que o meu papel hoje na Terra é esse, né? O meu canal no YouTube, o meu site, a minha empresa, toda é voltada para isso, né? Para divulgar a liberdade. Eu acho que isso é um papel muito importante para as pessoas. Obrigado e parabéns pelo seu canal. Obrigado, até a próxima.
Dash Dinheiro Digital.